E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as perdas de um transformador elétrico. Se nós tomarmos um transformador como exemplo, nós temos aqui a bobina do primário, a bobina do secundário. Nós aplicamos uma tensão no primário e é um circuito fechado, então nós temos uma bobina percorrida por uma corrente, que nós chamamos de corrente 1, que é a corrente do primário. Tendo corrente no primário e tensão aplicada no primário, nós teremos então uma potência aparente do primário, S1. Se nós olharmos agora o fluxo magnético, é um fluxo variável e é um vídeo no canal que nós ensinamos sobre o que é um transformador e como ele funciona. Então nós temos um fluxo variável aqui, por conta dessa corrente que percorre na bobina do primário. Esse fluxo variável, ele enlaça a bobina do secundário, induzindo assim uma tensão no secundário. Se nós conectarmos os terminais do transformador a uma carga, nós teremos a circulação de uma corrente que nós chamamos de I2, que é a corrente do secundário. Então, através dos valores de tensão e corrente do secundário, nós teremos também uma potência aparente, que é o S2. E a gente pode dizer que a potência aparente do primário e do secundário são iguais, são as mesmas. Por quê? Porque o transformador ele não transforma energia. O que eu tenho de potência aparente no primário é o que eu tenho de potência aparente no secundário. Ou seja, se eu tenho uma corrente elevada no primário e baixa tensão no primário, nós teremos tensão elevada no secundário e corrente baixa no secundário. Elas se compensam para que a potência aparente, que é a potência medida em VA ou volt-ampere, seja a mesma. Só que nós já mencionamos isso no outro vídeo, que o transformador ele é uma máquina elétrica estática. E por ser uma máquina estática, ele está em vantagem sobre os motores e geradores, porque ele não possui peças móveis. E não tendo peças móveis, nós não teremos perdas por atrito. Agora, de onde vem então o rendimento? Por que eu tenho perdas? O rendimento, ele relaciona não a potência aparente, ele relaciona a potência ativa, a potência em watts. Ele relaciona a potência ativa do secundário com o primário. E como é que acontece isso? Então, o rendimento ele é dessa forma, ele é dado dessa maneira, vai ser a potência de saída do transformador, o P2, sobre a potência ativa, a potência em watts do primário, vezes 100. E por que então o rendimento ele não é 100%? Porque a minha potência ativa do primário é maior que a potência ativa do secundário. Ou seja, daqui para cá ocorreram perdas e que a gente vai falar quais são essas, de onde elas vêm, como elas surgem. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do canal, comente e compartilhe para que outras pessoas também conheçam o conteúdo do canal. Bom, com relação às perdas, nós veremos o seguinte: que perdas ocorrem, né? Quais são elas aqui? Nós temos dois tipos de perdas. Nós temos as perdas no núcleo, que é nessa peça aqui, olha, no núcleo de ferro, e temos perdas classificadas como perdas no cobre, que são as perdas nas bobinas do primário e do secundário. Então, olha só, quais são as perdas no núcleo? As perdas no núcleo, nós temos dois tipos. O primeiro tipo de perda é a perda por histerese. Nós temos um vídeo no canal onde nós falamos sobre a histerese, não é? Como que a curva é levantada e tudo mais, e por que existe a histerese. O que é a histerese? A histerese é quando um material ferromagnético
ele sofre ou passa por um processo de magnetização. O que ocorre aqui no transformador é que, embora não seja esse o propósito do transformador, o material do núcleo ele acaba sendo magnetizado, porque eu tenho um fluxo magnético que passa por ele, não é? É um fluxo variável, mas que o tempo todo está mudando o sentido dele, de acordo com a frequência da rede, e o material está se magnetizando e se desmagnetizando o tempo todo. Então ele sofre, em cada ciclo, em cada meio ciclo da senoide, um processo de esterese. E nós já vimos que na esterese, nesse processo de esterese, nós já vimos que, se nós olharmos para a curva, a área da curva aqui representa a quantidade de energia que foi gasta, que foi consumida nesse processo. Então, o núcleo do transformador ele acaba consumindo energia dentro desse processo de esterese. Então, esse é o primeiro tipo de perda, a perda no núcleo. E existe também um segundo tipo de perda no núcleo, que é a perda por conta das correntes parasitas. As correntes parasitas ou as correntes de Foucault. O que ocorre? Que correntes são essas? Então, olha só. O material do núcleo, pelo fato de nós termos aqui um fluxo magnético variável passando no material do núcleo, além do material do núcleo ser magnetizado, sofrer um processo de magnetização, vai acabar induzindo uma corrente elétrica no material, uma corrente que fica aí perdida aqui e que não serve para nada, por isso é uma corrente parasita. Ela existe e não ajuda a gente em nada, né? Ela não colabora para o transformador. E, pelo contrário, ela acaba prejudicando, porque o material do núcleo ele é um material que possui resistência ôhmica, porque ele é um condutor. E onde há corrente e resistência ôhmica, há aquecimento. Então nós temos uma perda, inclusive, de maneira indireta, de aquecimento por conta das correntes parasitas ou as correntes de Foucault. Então nós temos isso aqui. Porém, o que é feito para tentar minimizar essas perdas? O material do núcleo ele não é maciço, ele é laminado. Então, a solução encontrada foi laminar esse material aqui, ó. Então, o núcleo dos transformadores são laminados, são várias lâminas isoladas eletricamente umas das outras, para que nós tenhamos uma corrente pequena induzida em cada uma dessas lâminas, bem pequenininha. E eu tenho até aqui algumas lâminas. Isso aqui, essas aqui são lâminas utilizadas na confecção do núcleo de um transformador. Então nós temos lâminas tipo E, elas são colocadas várias lâminas nessa posição aqui, e dessa maneira nós temos uma quantidade enorme de lâminas coladas umas nas outras, onde o enrolamento é feito nessa região central aqui, com um enrolamento sobre o outro, eles são sobrepostos, e nós vamos mencionar isso em outra oportunidade. Mas nós temos dessa maneira a confecção do núcleo do transformador, com essas chapas que são envernizadas. Dessa maneira elas não têm contato elétrico de uma chapa com a outra. Nós conseguimos diminuir a área da indução das correntes, ou seja, nós temos aqui, se nós temos uma resistência, pela segunda lei de Ohm, né? A resistência ôhmica é Rho L sobre S, é a resistividade do material vezes o comprimento do material, não é? Dividido pela seção transversal do condutor. Então, dessa maneira, nós temos uma resistência ôhmica. Aqui nós temos a mesma coisa, resistência igual a Rho L sobre S. Porém, dessa forma aqui, nós temos uma seção muito grande, pelo fato do material ser maciço, e isso vai fazer com que a resistência seja baixa. Se a resistência é baixa, o que ocorre com a corrente?
a corrente parasita, a corrente de Foucault, ela acaba sendo uma corrente elevada. Mas se a área ela fica pequena, a resistência aumenta. E se a resistência aumenta, a minha corrente diminui. Então eu vou ter uma corrente parasita, uma corrente de Foucault menor, e em cada uma das placas, e elas estão isoladas umas das outras. Então, pelo fato do núcleo ser laminado, nós minimizamos bastante as perdas por correntes parasitas, embora elas existam, mas elas são menores do que se o núcleo fosse maciço. E um outro tipo de perda, então essa aqui são as perdas que eu tenho no núcleo do transformador, esterese e corrente de Foucault. E por último, nós temos então as perdas no cobre. As perdas no cobre estão relacionadas aos enrolamentos do primário e secundário. Por quê? Nós temos aqui uma bobina, que na verdade é um indutor, e é um material condutor com resistividade. Então nós temos aqui na bobina do primário, nós temos uma impedância Z1, que é igual a R1 mais XL1. E aqui no secundário, nós temos também uma outra impedância, de igual modo, só que Z2, que vai ser R2 mais XL2. Ou seja, nós temos perdas por conta de uma impedância no primário e uma impedância no secundário. Dessa maneira, nós temos as perdas no transformador, que vão fazer com que o transformador ele tenha uma eficiência menor, um rendimento menor. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.